Boa noite. Vamos começando com Mantras de Vida, de Luester. O trabalho para mim é um evangelho que leio todos os dias, com entusiasmo no aprendizado. No Livro dos Espíritos, estamos na pergunta 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a se ajudarem mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece nessa sociedade atual. No livro A Gênese, tratando ainda da uranografia, ele vai falar sobre desertos do espaço. Na verdade, desertos do espaço, ele se refere ao que ainda se compreendia na época, no século XIX, né? Os espaços entre as galáxias, entre os sistemas solares. Então, a compreensão aqui ainda não é tão precisa quanto é hoje. Mas vamos lá. Inimaginável deserto sem limites se estende para lá da aglomeração de estrelas de que vimos de tratar e a envolve. As solidões sucedem solidões e incomensuráveis planícies do vácuo se distendem pela amplidão afora. Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço, como ilhas flutuantes de enormíssimo arquipélago. Se quisermos de alguma forma apreciar a distância enorme que separa o aglomerado de estrelas de que fazemos parte dos outros aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares se encontram disseminadas e raras no vastíssimo oceano dos céus e que a extensão que as separa uma das outras é incomparavelmente maior do que as que lhes medem as respectivas dimensões. Ora, a nebulosa estelar mede, como já vimos, em números redondos, 1000 vezes a distância das estrelas mais aproximadas. Tomada por unidade essa distância, isto é, alguns 100 mil trilhões de léguas. E aqui tem uma nota do editor dizendo que seria atualmente 600 mil trilhões de quilômetros. A distância que existe entre elas, sendo muito mais vasta, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Só a imaginação, em suas concepções mais altas, é capaz de transpor tão prodigiosa imensidade. Essas solidões mudas e baldas de toda aparência de vida e de encarar, de certa maneira, a ideia dessa infinidade relativa. Todavia, o deserto celeste que envolve o nosso universo sideral e que parece se estender como os afastados confins do nosso mundo astral é abrangido pela visão e o poder infinito do Altíssimo, que além desses céus, dos nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. Além de tão vastas solidões, com efeito, rebrilham mundos em sua magnificência, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Para lá desses desertos, vagam no éter límpido esplêndidos oásis que, sem cessar,
renovam as cenas admiráveis da existência e da vida. Sucedem-se lá os agregados longínquos de substâncias cósmicas que o profundo olhar do telescópio percebe através das regiões transparentes do nosso Sol, do nosso céu, e a que se dá o nome de nebulosas irresolúveis. Se dava, porque agora não se dá mais. As quais lhes parecem ligeiras nuvens de poeira branca perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Lá se revelam e desdobram novos mundos cujas condições variadas e diversas das que são peculiares ao nosso globo lhes dão uma vida que as suas concepções não podem imaginar nem os seus estudos comprovar. É lá que em toda a sua plenitude resplandece o poder criador, aquele que vem das regiões que o seu sistema ocupa. Outras leis se deparam em ação e suas forças regem as manifestações da vida. E os novos caminhos que se nos apresentam em tão singulares regiões abrem-nos surpreendentes perspectivas. E aqui vem uma nota de Kardec falando sobre essas nebulosas irresolúveis, que hoje em dia nós temos telescópios muito mais possantes e temos as naves espaciais que levaram telescópios, e a gente tem uma precisão muito maior desse universo, né? Mas claro que o universo é infinito e mesmo com toda a nossa tecnologia de hoje, ainda existem muitos campos inexplorados ainda nesse universo. Inexplorados visualmente, eu digo. Mas o que importa saber aqui é o final dessa nota de Kardec, que diz assim: tudo que nos possa identificar com a imensidade da extensão e com a estrutura do universo é de utilidade para a ampliação das ideias tão restritas pelas crenças vulgares. Deus avulta aos nossos olhos à medida que melhor compreendemos a grandeza de suas obras e nossa infinidade. Estamos longe, como se vê, da crença que a Gênese mosaica implantou e que fez da nossa pequenina, imperceptível terra a criação principal de Deus e dos seus habitantes os únicos objetos da sua solicitude. Compreendemos a vaidade dos homens que creem que tudo no universo foi feito para eles e dos que ousam discutir a existência do ente supremo. Dentro de alguns séculos, causará espanto que uma religião feita para glorificar a Deus o tenha rebaixado a tão mesquinhas proporções, e que haja repelido como concepção do espírito do mal as descobertas que somente vieram aumentar a nossa admiração pela sua onipotência, iniciando-nos nos grandiosos mistérios da criação. Ainda maior será o espanto quando souberem que essas descobertas foram repelidas porque emancipariam o espírito dos homens e tirariam a preponderância dos que se diziam representantes de Deus na Terra. Então, vamos finalizar com a poesia Compaixão, de Alta de Souza, que está no livro Antologia dos Imortais. Modera a exaltação dos seus sentidos, não te faças distante ou displicente. Ouve as preces, as pragas e os gemidos da fornalha em que clama a luta ingente. Passa e fita os olhares doloridos que traduzem a dor de tanta gente, qual se avistasse os corações queridos rogando alívio à mágoa impenitente. Serve, socorre e ampara a criatura que vagueia a pedir de porta em porta, revolvendo as entranhas na amargura. Por ti mesmo, sebrando sem disfarce, liberta a luz do amor que te conforta e anseia por sair a derramar-se.